A paz do Senhor para a igreja. É uma honra estar aqui no culto de jovens, trazendo aqui essa palavra, né? A palavra que é eterna. Vai passar céus e terra, mas essa palavra não vai passar. Eu queria que os irmãos abrissem aí, lá em Lucas 24. Lucas 24, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia, desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois partiu o pão e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração para eu trazer. E a minha oração é que o Espírito de Deus ilumine. Eu vou fazer a mesma oração que Paulo fez lá em Efésios. Que o Espírito ilumine o coração de vocês, o coração de todos nós, para a gente ter discernimento e ver o que Ele tem como propósito para fazer na nossa geração, no nosso tempo, através dessa mensagem aqui
do caminho de Emaús, né? Irmãos, aqui é um episódio logo após a ressurreição de Jesus. Primeiro as mulheres tinham ido lá no sepulcro, e aí, como eles mesmos relataram aqui, os discípulos, esses discípulos que não faziam parte dos 11, eram outros 2 discípulos, né? E aí, as mulheres tinham ido verificar e o túmulo realmente estava vazio. As mulheres viram os anjos, relataram lá, mas os discípulos acharam que era um delírio e não acreditaram nas palavras das mulheres, né? E depois o Pedro foi com João e verificaram que realmente o corpo não estava lá, só os lençóis lá dobrados. E diz aqui no versículo 13 que naquele mesmo dia, irmão, no terceiro dia, né? Aqui era o terceiro dia da ressurreição. Esses 2 discípulos estavam, irmãos, voltando para a sua terra, né? Possivelmente eles eram de lá, desse povoado aí, dessa aldeia de Emaús. Ficava aí uns quase 11 quilômetros de Jerusalém. Então, esses discípulos acompanharam toda a trajetória de Jesus, e eles viram a crucificação, né? E estavam lá, permaneceram lá. E depois, irmão, no terceiro dia, eles voltaram para trás. Voltaram completamente frustrados. O texto vai dizendo que eles iam conversando e discutindo. Esse termo de discutir aqui no original é que eles vinham, irmãos, discutindo um com o outro, procurando razões de como é que aquilo aconteceu. O Salvador que eles criam estava agora, foi pregado numa cruz, e já era o terceiro dia, que não tinha nem terminado o terceiro dia, e eles já tinham abandonado Jerusalém, porque a ordem era para ficar em Jerusalém. Havia uma promessa, né? E aí eles estavam voltando para Emaús, e eles discutiam, e diz assim no versículo 16, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. O viajante se aproxima, o próprio Cristo, ressuscitado, irmãos. O versículo diz, enquanto eles discutiam, o próprio Jesus, diga assim, irmãos, o próprio Jesus. Não era um anjo, não era sabe? Era o próprio Jesus, ressuscitado, acompanha eles ali no caminho. Aqueles 2 discípulos que, vou usar aqui uma linguagem, eles estavam assim numa deprê, assim bem tristes mesmo, para baixo assim, desiludidos, gente. O Salvador que eles criam foi pregado numa cruz, e já era o terceiro dia, e não aconteceu nada à vista deles, eles não viram nada, e estavam voltando. Aí Jesus se aproxima desses 2 discípulos e faz a pergunta, né? O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Aí esse Cleopas, né? Que quando Jesus pergunta, eles param, irmãos. Esse termo no original, eles pararam entristecidos, é o rosto sombrio. Por isso que eu usei a expressão bem deprê, né? Porque o rosto deles estavam sombrio, o rosto sombrio. E a tristeza não era só a tristeza, tanto se aplica a tristeza como a raiva. Eles estavam entristecidos e zangados. E aí Jesus se aproxima deles, faz essa pergunta, o que é que vocês estão discutindo? E aí um deles diz, né, o Cleopas diz, será que você é o único que esteve em Jerusalém e você não sabe o que aconteceu? Porque era a festa da Páscoa, irmãos. Ali, naquela festividade ali da Páscoa, vinha
gente, povos de várias localidades, né? E era um movimento grande na cidade, né? E aí, assim, irmão, não saber o que aconteceu era tipo assim, tu estava em que planeta? Que tu não sabe o que aconteceu nesses últimos dias, né? E aí ele diz aqui, Jesus vai e diz, do que se trata? O que é que vocês... Então, Jesus, ele está aqui, o próprio Jesus, ressuscitado, está aqui acompanhando esses dois homens desanimados, desiludidos, além de zangados, né? Assim, tipo assim, a gente apostou tudo nesse homem e não aconteceu nada. Hoje já é o terceiro dia e Jesus está lá com eles e Jesus vai arrancando deles as palavras, vai fazendo lá uma terapia com eles, né? Do que é que se trata? O que é que vocês tanto discutem aí? Aí eles vão, bota para fora, gente, é a terapia, certo? Aí eles vão e diz o que é que está dentro aqui que está deixando eles desanimados, zangados, tristes, daquele jeito, decepcionados daquele jeito. Aí eles relatam aquilo que aconteceu com Jesus. Eles vão explicar Jesus para Jesus. Ele diz, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Gente, eles estão usando os termos que estão nas Escrituras, na lei, lá na Torá e nos profetas. É desse jeito que Jesus é mesmo. Ele é o profeta, e esse profeta não é só um profeta como o termo que a gente usa assim. Esse profeta, irmãos, é o profeta prometido lá da lei, lá é de Deuteronômio. O profeta que ia ser semelhante a quem? A Moisés, né? Está lá em Deuteronômio 18 do 15 ao 19, Deuteronômio 34, 10 e 11, que Deus suscitaria, irmão, Deus suscitaria um homem, um profeta semelhante a Moisés. E quem não ouvisse ele, seria eliminado do povo de Israel. Ia ser eliminado. E aí, irmãos, eles estão dizendo algo bíblico. Eles sabiam, eles tinham esse conhecimento de quem era Jesus, né? E aí ele diz, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, está entendendo? Aí, explicando para Jesus, né? Explicando Jesus para Jesus. O Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo, e como os principais sacerdotes, as autoridades o entregaram, foram eles que entregaram, as autoridades os entregaram, para ser condenado, para ser crucificado. Mas nós, eles vão dizer, nós? Aí, irmãos, isso é a terapia de Jesus, Jesus glorificado, acompanhando esses dois desanimados, deixando Jerusalém para Emaús. Aí Jesus diz, eles dizem para Jesus, nós esperávamos. Olha o motivo da deprê. Jesus está arrancando, está fazendo com que eles confessem, nós esperávamos que fosse ele, que fosse, esperávamos, não espera mais. Que fosse, parece que não é. E aí ele diz assim, quem havia de redimir Israel? E essa remissão de Israel aqui, é um outro termo lá da lei dos profetas, que eles tinham conhecimento disso. Mas, irmãos, tudo isso aqui, eles estão o quê? Com os olhos cegos, eles estão com os olhos vendados, eles não conseguem, eles estão explicando Jesus para Jesus e não estão se tocando, né? Aí eles continuam. Mas depois de tudo isto, e Jesus, sim, falo. E depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia. É Jesus só? Sim, o que mais, né? Depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram.
É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo, gente, não era qualquer mulher, eram as mulheres que faziam parte do grupo deles, né? Eram conhecidas, né? A Madalena. E aí, é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinha visto uma visão de anjos e afirmavam que ele vive. Então, ele tá dando um argumento para Jesus de que pode ser verdade, mas ninguém não viu, né? Aí eles dão um segundo argumento, irmãos. E eu imagino aqui o rosto de Jesus, irmão, tendo assim, muita graça, muita misericórdia, o mesmo rosto, a mesma graça, a mesma misericórdia que ele tem quando ele caminha para a gente, quando a gente está assim, igual os discípulos de Emaús. Vemos, ouvimos, desfrutamos de promessas que ele fez, de tudo que ele fez, e quando não atende às nossas expectativas, não, dá para mim mais não. Eu pensava que ele ia fazer assim, e ele não fez do jeito que eu queria, não fez do jeito que eu planejei, não fez a minha vontade, rasgou os meus planos, destruiu os meus castelos de areia. E aí, o olhar que Jesus olhava para esses homens, ele continua fazendo essa terapia aqui de Emaús com muitos de nós, quando cai nesse desânimo aqui, como esses discípulos. Ele diz assim, ó, de fato, outro argumento, alguns dos nossos, gente, não era outros, era deles, do grupo deles. Alguns dos nossos foram ao túmulo, né? Foi Pedro e João, né? E verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, a exatidão, mas não viram. Não viram. Aí, quando eles se calam, aí Jesus disse, então ele lhes disse, como vocês são insensatos. Gente, que, assim, Deus está tratando com eles, deixa eles falar, deixa eles colocar aquela infelicidade, aquela dor deles, aquele desânimo deles para fora. E depois Jesus vai dizer o quê para eles? Gente, vai repreender, não vai passar a mão assim, sabe? Jesus vai repreender eles, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo falando para eles, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Primeiro sofre, para depois entrar na glória. Mas tem um evangelho aí que não tem a primeira parte não, é só a segunda. A glória é por aqui mesmo. Foi isso a jogada de Satanás, irmão, com Jesus. Ele sabia de todas as profecias, Satanás sabe de toda a Bíblia, né, de capa a capa. E ele ali com Jesus, na tentação no deserto, ele diz, olha, tu vai ser rei, Então, assim, posso já te adiantar, já que tu vai ser rei, tem promessas aí de um reinado, né? Pois então tu podes, eu tenho tá aqui, ó, todos os reinos do mundo e a glória deles eu te darei, se tão somente tu prostrado me adorares. Então essa proposta aqui é antiga, né? E Jesus não vai passar a mão, ele vai dizer, primeiro o Cristo tinha de sofrer e depois entrar na sua glória. Gente, essa palavra não era só para os discípulos de Emaús naquele tempo. Isso é evangelho. Isso é o evangelho que a gente tem que conhecer, né? Viver
e pregar. Primeiro sofre, para depois entrar na glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Pense numa aula de teologia. Gente, não é com o Stadec, não é com o professor do nosso seminário, não é com um professor lá da EBAD, sei lá, esses seminários muito bons que tem por aí, sabe? Não é com um teólogo, um grande teólogo. Gente, é o próprio Jesus ressuscitado, dando um intensivão de cristologia para aqueles 2 discípulos desanimados. Mas pasmem, irmãos, pasmem. Eles estão ouvindo Jesus. E o que Jesus está falando, irmão? Desde a Torá, de Moisés até os profetas, o que Jesus está falando? Está falando do Cristo, de todas as promessas que se referiam ao Cristo. Porque toda a palavra se resume no Cristo de Deus. Esse é o plano, o Cristo de Deus. E aí Jesus faz um intensivão lá de cristologia com eles, mostrando que a escada lá que Jacó viu, isso aqui é o que estou conjecturando aqui, né? Não sei se Jesus falou todas, né? Não sei quanto tempo também ele levou, mas aquela escada lá que Jacó viu, gente, ali ele era o Cristo. Era o Cristo. Cristo era o acesso. Cristo é o acesso através do corpo dele. Nós temos agora acesso, céus e terra. Não tem mais impedimento nenhum para a mesa do Pai. Não tem, o véu foi rasgado. A presença que antes ficava só no Santo dos Santos, e só quem podia entrar era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Quando o véu se rasga, a presença agora está vindo para a mesa. O acesso está livre. Temos acesso ao Pai na mesa da comunhão. E aí, irmãos, os discípulos estavam lá, irmãos, à medida que eles iam ouvindo o que o Cristo ressuscitado falava dele mesmo nas Escrituras, à medida que eles iam ouvindo, irmãos, o coração deles ia queimando. As Escrituras estavam acendendo o fogo ali no coração deles. Diz que ardia enquanto ele expunha as Escrituras. Aí diz assim: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Aí aqui é uma questão os judeus têm muito isso, né, da hospitalidade, irmãos. Eles gostaram daquela exposição a tal ponto que o coração deles não era mais o mesmo. O coração deles estava queimando daquela palavra, daquela exposição, de tudo aquilo que eles criam, de tudo aquilo referente ao Cristo. E aí, Jesus, como eles pediram, né, fique conosco, o Senhor entrou, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, irmãos, estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Gente, até aqui, eles não reconheceram o Cristo ressuscitado. A presença de Jesus com eles não tirou a cegueira dos olhos deles. Gente, não estou falando de um anjo enviado, não estou falando de um profeta, assim diz o Senhor. Não, não. Gente, aqui era o próprio Jesus ressuscitado com eles, os olhos dele fechados. Mas como se não bastasse, Jesus foi falar do Cristo para eles. Enquanto falava, o coração deles ardia. E ardia mesmo com fogo, aquele fogo de que só o Espírito faz no coração da gente quando a gente lê a palavra.
Mas pasmem, gente, nem com um intensivão de teologia, de cristologia, pelo próprio Cristo ressuscitado, com o fogo do Espírito ardendo no coração, ainda assim os olhos deles não se abriram. Ah, que o Espírito Santo de Deus tatue essa mensagem no coração da gente. Só Ele pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. O que foi que impediu aqueles 2 homens depressivos, desanimados, desistentes, que foi que impediu eles de ver, gente? Gente, será que essa cena não se repete hoje, não? Ainda que o próprio Cristo esteja marcando presença com a gente, que Ele está com a gente todos os dias. Ainda que a gente leia as Escrituras, seja um teólogo, bote em prática assim, saiba na ponta da língua. Ainda assim a gente corre o perigo de não enxergar o grande propósito da cruz. E aí, mesmo a presença do Cristo ressuscitado com eles, mesmo a presença do intensivão aqui, da cristologia pelo próprio Cristo ressuscitado, mesmo o fogo aqui ardendo no coração, ainda assim eles estavam cegos. E o que foi, irmãos, que fez com que eles abrissem os olhos? Versículo 31, marque esse versículo aí bem grande assim na sua Bíblia. Então, o que foi que aconteceu para que esses olhos deles fossem abertos? Ele pegou o pão, no versículo anterior, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu e o deu a eles. Foi no partir do pão que eles entenderam, os olhos deles foram iluminados. E eles passaram a ver o propósito da cruz. E qual era o propósito da cruz? Irmãos, nos devolver para a mesa da comunhão com o Pai. Cristo foi para a cruz para anular de uma vez por todas o pecado. Não resta mais sacrifício nenhum pelos pecados. A obra de Cristo na cruz é suficiente, não adiciona-se mais nada ao sacrifício dele. Ninguém pode pagar com o seu próprio sangue, né? Como às vezes a gente diz, vai pagar, quem ficar vai pagar com o próprio sangue. Só quem paga pecado é o sangue de Cristo. É o único sangue, o sangue do Cordeiro, puro e imaculado. E aquele sacrifício lá, por que eles estavam decepcionados, irmãos? Porque eles achavam que aquele Cristo, aquele Jesus lá, que eles tanto seguiram, tanto ouviram, tanto... que ele ia o quê, irmãos? Derrotar ali. Era o que foi prometido lá, era o filho de Davi, que vinha guerrear contra as hostes do mal ali, o Roma, ia tocar fogo em tudo, ia guerrear, ia remir Israel. Era essa a esperança deles ali, por isso eles estavam decepcionados daquele jeito. Irmãos, eles não entenderam o sentido da cruz. Eles não entenderam. A cruz não foi só para me salvar. A cruz foi para resolver definitivamente o problema do pecado. Para que agora eu tivesse o livre acesso à mesa da comunhão com o Pai e os irmãos. E agora eu andasse na liberdade dos filhos de Deus. Agora a nova aliança se concretiza, porque o Espírito de Deus, agora Ele escreve, Ele tatua na minha mente e no meu coração a lei de Deus.
E agora eu ando na liberdade dos filhos de Deus. E aí, irmão, eu vou fazer o quê como filhos de Deus? Vou fazer o quê com essa liberdade dos filhos de Deus? A mesma coisa que o Filho de Deus fez. Agora, eu estou livre de todas as expectativas, de todas as... Não fico mais mendigando atenção, mendigando amor, mendigando aceitação. Não, eu fiz igual a mulher samaritana. Larguei a minha cumbuca, larguei aquele cântaro, porque agora eu encontrei o Filho de Deus que me chamou para a mesa da comunhão do Pai. Enquanto todo mundo olhava para aquela mulher com aqueles olhares cortantes, de cima a baixo, de baixo a cima, ela encontrou o Filho de Deus que olhou para ela como uma irmã. E disse para ela que aquele Deus que ela tanto serve, adora, tal, acha que conhece, Ele é um pai. Deus é um pai de família, que quer os seus filhos à roda da mesa, em volta da mesa, vivendo em união, servindo uns aos outros. Deus é um pai de família. Aquela mulher samaritana não sabia disso. Mas Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai. Ela não sabia que Deus era Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que crendo no Filho de Deus agora tem uma fonte, o Espírito jorrando dentro deles. E a fonte não cessa, é uma fonte inesgotável. Agora eu não preciso mais andar com a minha cumbuca, mendigando amor, porque o meu Pai me aceitou antes de eu ser formada. E agora eu encontrei um Filho de Deus que me revelou que Deus é Pai e me trouxe de volta para a mesa da comunhão. Aí não deu outro, irmãos. Essa mulher agora, largando aquele cântaro dela, ela sai, irmãos. Agora a fonte já jorrou dentro dela. Não tem mais quem peça. Ela encontrou um irmão que diz para ela que ela tem um pai, trouxe ela para a mesa da comunhão, e agora a fonte jorrou dentro dela. A mulher deixa a cumbuca dela, entra na cidade e arrasta a cidade inteira para Jesus. E Jesus fica 2 dias lá, enquanto os discípulos entraram na cidade, preocupados com comida, voltaram e não falaram de Jesus para ninguém, não trouxeram uma alma. A samaritana trouxe a cidade inteira, porque tem uma fonte jorrando dentro dela. Irmãos, ela entendeu coisas profundas, só porque Jesus disse para ela, esse Deus que você crê é um pai, eu sou teu irmão, agora tu vem para a mesa da comunhão. Pronto, ninguém segura mais essa mulher, ninguém segura mais. E aí, eles estavam decepcionados, por quê, irmãos? Porque as expectativas deles foram frustradas. O Jesus, guerreiro, libertador, eles não entenderam que o Cristo primeiro devia sofrer, para depois entrar na sua glória. E aí ele diz aqui, no partir do pão deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, para explicar a mensagem da cruz, ele não repetiu a cruz, ele montou a mesa de novo. Por isso que Jesus disse para os discípulos, na última ceia, eu desejei ardentemente esse momento com vocês. Que momento? Esse momento da mesa. Eu desejei ardentemente esse momento com vocês. Eu não vou ser com vocês até aquele grande dia, né?
Desejei ardentemente. Gente, o Filho de Deus desejando ardentemente alguma coisa é importante, não é não? Vocês não acham? O próprio Filho de Deus, o que faz o coração dele pulsar e arder fortemente, é montar a mesa com os seus irmãos. Aí, como os discípulos não entenderam a cruz, o que foi que ele fez? Repetiu a cruz, gente? Não, montou a mesa de novo. O que foi que Jesus ficou fazendo os 40 dias de ressuscitados? Ele passou 40 dias, andando lá com eles, lá, aparecendo para aqui, para ali. Sabe o que foi que ele fez, gente? Jesus podia ter montado um culto lá na praça principal de Jerusalém, e ele ia tocar o terror, não ia ter para ninguém, gente. O Cristo ressuscitado, na praça de Jerusalém, ressuscitado, prende Herodes agora, cospe agora. Gente, ia ser um abalo só, não era não? Não, gente, mas o Cordeiro de Deus, ele é o servo sofredor. Não foi assim o plano. Por isso esses discípulos estavam tão frustrados, porque eles não entenderam a palavra. E aí, quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Aí Jesus não ficou nem para comer, gente. Porque o propósito não é comer, gente, é repartir. Sabe qual é a maior alegria de um pai de família, gente? É ver os seus filhos na mesa, em união, e uns servindo os outros. Eu não vou para a mesa só para me saciar, só para me comer. Eu vou para a mesa para me ter a satisfação, a alegria de repartir com os irmãos. E aí, gente, é tudo, tudo. Você, como templo do Espírito Santo de Deus, gente, você é uma mesa ambulante. Aonde você chegar, você é portador da maior riqueza que um ser humano possa carregar. A fonte, gente, está em nós, do Espírito Santo. Onde você chegar, esse é o ministério da igreja. O ministério da igreja não é salvar, quem salva é Cristo, lá na cruz, a obra está lá. Né? O ministério da igreja é o ministério da reconciliação. Eu vou trazer todos para a reconciliação na mesa. Quando, irmãos, quando é que as pessoas vão enxergar um filho de Deus? Quando eu partir o meu pão com eles. Partir o meu tempo, partir, seja lá o que for. Deus conta, gente. Nessa nossa geração, Deus conta com cada um de nós para partir o nosso pão com os outros. Para chamar todos à reconciliação. As pessoas só vão ver o Cristo de Deus, só vão entender o sentido da cruz, sabe aonde? Na mesa. Por isso que Jesus passou 40 dias, depois de ressuscitado, montando mesa. Montou com Pedro lá na beira da praia. E ele repetiu isso. Devia fazer outras coisas, né? Mas esse não era o propósito dele. O propósito dele era fazer com que todos eles entendessem qual era o verdadeiro propósito da vinda dele, da morte dele, da ressurreição dele. Era nos fazer, nos tornar semelhantes a ele. Assim como ele fez, nós devemos fazer. E aí ele continua aqui, né? Então os olhos dele se abriram e ele desapareceu. E disse um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E aí, gente, ali já era tarde, né? Quando aconteceu aquela ceia, já era tarde. E viajar à noite era perigoso, né? Não era muito recomendável viajar à noite, né? Mas aqueles homens, irmão, depois que os olhos deles foram abertos,
Irmãos, não tinha medo, não tinha mais nada que impedisse aqueles homens. Na mesma hora, o texto diz, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, que era o lugar da promessa do Pai. O Pai ia enviar o Espírito prometido. E aí eles voltaram na mesma hora, porque o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Não tem noite nenhuma que impeça os filhos de Deus de andarem. Quando é que é necessário que a luz brilhe mais? Quando está mais escuro. Várias lâmpadas acesas no mesmo lugar que não precisa de iluminação. Vocês acham que para onde que Deus quer enviar os filhos dele? Gente, Deus quer enviar os seus filhos para todos os lugares. Porque Ele quer homens de todos os povos, línguas, tribos e nações. E Ele vai enviar os filhos dele, que entenderam o propósito de serem semelhantes a Jesus, ao Filho dele. Aí diz aqui, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Eles tinham reconhecido o Senhor, aonde? No partir do pão. Então, gente, o amor do Pai, ele se tornou real, através da graça do Filho, que estendeu-se a todos os homens. A graça, o amor do Pai se revelou na graça do Filho. Mas não fica por aí. Isso foi para quê? Qual é o sentido da cruz? É para nos trazer de volta para a mesa da comunhão com o Pai e os irmãos. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. E aí os olhos dele... Então as pessoas estão aí fora, irmãos, esperando sabe o quê? A manifestação dos filhos de Deus. A sua escola onde você estuda, a sua faculdade onde você estuda e onde você ainda vai estudar, a sua faculdade, lá é um propício campo missionário. E Deus vai mandar os filhos dele para todos os lugares. E Ele conta com todos, que os filhos dele se manifestem, que os filhos deles andem na liberdade do Espírito. Gente, não tem ninguém, nada e ninguém que possa impedir os propósitos de Deus. E aí, irmãos, eu queria ler aqui 1 Coríntios 10. Primeira Coríntios 10, versículo 16. Diz assim, 1 Coríntios 10, 16. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. É o único versículo que diz que a igreja é um pão. Aí ele diz, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Paulo está aplicando a simbologia da própria ceia que Jesus instituiu
quando ele fala, esse é o meu pão, meu corpo que é partido por vós, né? Façam isso em memória de mim. Ele não estava estabelecendo só um ritual. Ele estava estabelecendo uma cultura. Que cultura, irmã? A cultura de eu mesma, como corpo de Cristo, me desapegar de todas as minhas expectativas e eu ser o pão a ser partido. Porque eu não vivo mais. Agora é o Espírito que me guia em todas as coisas. E agora eu não tenho mais as coisas como meu interesse particular. Agora eu sou guiada pelo Espírito. E aí eu vou ser o quê, gente? Fortaleza. Quando ele disse pão é fortaleza, é sustento. E para se tornar pão, gente, é um processo. O trigo, para até chegar a ser pão, é um processo. E as três coisas, os três elementos que simbolizam a ceia, falam dos processos do Pai, dos processos do Deus Pai em nós. É o pão, o azeite e o vinho. Os três elementos da ceia, irmãos. Falam de transformação. Porque o trigo, ele tem que virar pão. Mas para isso tem que passar por um processo. A uva, ela vai virar o quê? Vinho. Mas para isso tem que passar pelo processo. E a azeitona vai virar azeite, mas para isso tem que passar pelo processo. Então, irmãos, Deus, Ele em Jesus, que é a consumação de toda a vontade dEle, Jesus fez toda a vontade desse Pai. A cruz foi para nos devolver para essa mesa da comunhão com o Pai, para nós fazermos o quê, irmãos? A mesma coisa que Jesus fez, se entregar a favor dos irmãos. Entregar o seu tempo, entregar tudo o que você tem. A sua vida não é mais sua. A sua vida agora é guiada pelo Espírito de Deus para fazer o propósito que Ele quer que aconteça na sua vida. Então, é muito interessante esse texto, quando fala, Paulo que vai falar, né? Não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O único pão aqui é Jesus. E assim como Ele foi partido, entregue a favor dos irmãos, a favor de muitos, assim também a nossa vida deva ser um pão repartido. E quando Ele diz isso, façam isso em memória de mim, não estava estabelecendo só um ritual, estava estabelecendo uma cultura de comunhão. As pessoas vão ver o Cristo ressuscitado quando eles enxergarem quem, irmãos? Um filho de Deus que monte a mesa com eles. E os filhos de Deus precisam ser manifestados, levantados nessa geração. Deus quer usar cada jovem, cada irmão que está aqui. Você é uma mesa ambulante para ser testemunho vivo dessa partilha. Você foi salvo para vir para a mesa, para partilhar com outros. Aí você vai ver as pessoas com os seus olhos abertos, desvendados, quando elas virem um filho de Deus, chamando elas para a mesa da comunhão. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade e que o Espírito Santo crave essa palavra no nosso coração. Amém?